E agora, o Evangelho de carreirinha, Lucas capítulo 19. Entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade de ponta a ponta. Então, um homem chamado Zaqueu, o maior publicano da cidade, o maior arrecadador de impostos para os romanos, portanto um homem muito rico, dos mais ricos do lugar, procurava, enquanto Jesus passava, ver quem era Jesus, ver pelo menos a aparência, o jeito, o modo, mas ele não podia. Primeiro, por causa da multidão, muita gente. Segundo, por ser ele de pequena estatura, era um homem anomalamente de estrutura pequenininha. Então, correndo ele adiante da multidão e de Jesus, antes que Jesus chegasse a um dado lugar, a uma certa esquina, ele subiu a uma árvore que em Jericó é abundante, que são os sicômoros. Subiu num dos sicômoros da cidade, sabendo que Jesus passaria por debaixo, e ficou ali a fim de vê-lo, porque por ali Jesus haveria de passar. Ele se colocou no lugar onde ele sabia que o fluxo natural do caminho de Jesus passaria. Assim fazem os que desejam ver Jesus, colocam-se no lugar onde o fluxo natural da viagem dele passa. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima direto, disse: Zaqueu, desce daí depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Era uma ordem em relação a alguém a quem ele nunca vira, fisicamente falando, em relação a quem nunca a Jesus também tinha visto. Ele chama o homem pelo nome e diz com essa intimidade divina, maleducada, soberana e absolutamente impossível de não ser acolhida: Zaqueu, desce já daí depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje à noite. E Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu a Jesus com extrema alegria e correu para casa. E todos os que viram isto começaram a murmurar contra Jesus, zangados, cheios de juízo, dizendo: esse Jesus eu não sei não, hein? Sei não. Ele se hospeda com gente pecadora. Ele se convida para ir comer na casa de gente como Zaqueu. Esse Jesus eu não sei não, hein? Enquanto isto, depois que foram para a casa de Zaqueu, do lado de fora um monte de gente religiosa, murmurando, perguntando, questionando, julgando, acusando a relação de Jesus com Zaqueu. A vontade de Jesus de dormir na casa de Zaqueu. Enquanto isto, dentro de casa, depois de terem comido, bebido, Zaqueu se levantou no meio de todos e dos discípulos de Jesus que também lá estavam, em meio aos seus familiares e alguns convidados que para o lugar ele havia chamado. Ele se levanta e diz ao Senhor Jesus:
Jesus, Senhor, resolvo dar, eu resolvo, é coisa minha, não é uma ordem, não é nada, eu resolvo, é espontâneo, é decisão do meu coração, não é cobrança, não é medo de maldição, não é nada, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, do que eu amealhei, do que eu consegui. Irá para os pobres, 50% de tudo que eu tenho eu darei imediatamente aos pobres. E eu vou mandar fazer um levantamento, meu escritório, para ver e fazer a seguinte providência. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, cobrado a mais, eu me comprometo que restituirei 4 vezes mais tudo que indebitamente eu tenha me apropriado, de quem quer que seja. Então Jesus, ao ouvir isso, vindo de Zaqueu, avaro, amante do dinheiro, apaixonado pelo poder de possuir, quando essa palavra lhe foi emanada do coração, com ela veio o testemunho dessa salvação, dessa libertação do Deus Mamon, libertação do dinheiro, da posse, do poder de possuir, da segurança do dinheiro. E a fé foi transferida, deslocada na direção do amparo em Deus e na alegria de fazer o trabalho limpo e abençoado de todo dia e comer exclusivamente do fruto daquilo que se pode, com toda transparência, alegrar-se com gratidão, porque não é fruto de nenhuma forma de exploração do próximo. Então Jesus, ao ouvir essas palavras, disse: hoje, por isso me convinha entrar na tua casa por causa do que aconteceria aqui hoje. Quando Jesus diz hoje me convém, é porque ele tem um hoje conosco eternamente. Hoje me convém entrar na tua casa. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este aqui vocês consideram um pária, é filho da fé de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para os aqueus, veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo eles estas coisas, Jesus então lhes propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Essa era a expectativa dos discípulos, à medida em que eles se aproximavam de Jerusalém e agora estavam em Jericó, subiriam para Jerusalém praticamente 800 metros de subida, numa estrada sinuosa, cansativa, mas já próxima a Jerusalém. E eles imaginavam que quando entrassem em Jerusalém, o reino de Deus se manifestaria. Jesus desejava tirar toda a ilusão, cronologia e escatologismo imediatista dos seus corações. Então lhes disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Mas ele apresenta um interregno de início, lendo essa palavra. Certo homem nobre é uma alusão ao que Deus faz e Deus em Cristo também faz. E ele já coloca um interregno, diz, ele irá para uma terra distante,
a fim de tomar posse de um reino e só depois voltar. Não era como eles esperavam, que em chegando em Jerusalém o reino de Deus haveria de se manifestar imediatamente. Não, tem um interregno. Então, esse homem nobre chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas, 10 importâncias, 10 valores, 10 possibilidades de multiplicação negocial. E disse-lhes: negociai, multiplicai, fazei render até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, depois que ele foi: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos, a quem dera o dinheiro, as minas, e mandou que eles negociassem, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, o teu dinheiro rendeu outros 10 na minha mão. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse o homem nobre: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, pega de volta. Eu aguardei embrulhada num lenço, pois eu tive medo de ti. Porque tu és um homem rigoroso da lei, implacável na lei. Tu és um homem, segundo a minha interpretação, rigorosíssimo. Tiras o que tu não puseste, e tu ceifas o que tu mesmo não semeaste. Ou seja, a tua severidade é perversa, então toma o que é teu. Eu não quero fazer negócio com o que te pertence, porque assim eu te enxergo. Respondeu-lhe então o homem nobre: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Por tua própria boca te condenarei, pelo que tu declaras a meu respeito. Ora, se tu pensas isso de mim, se tu achavas que sabias, que crias quem eu era, se sabias ou pensavas que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e vou colher o que eu mesmo não plantei, se tu me imaginas assim, por que não puseste então o meu dinheiro no banco? E então na minha vida eu pelo menos o receberia com juros quando voltasse. Por isso tu és mau, porque pela tua própria boca te condenarei. Tu projetaste a tua maldade em mim. E usando apenas a lógica de tal projeção, se tu pensavas que eu era assim, uma razão para pelo menos não vires a mim sem nada. E disse então o homem nobre àqueles que o assistiam: tirai dele o que eu a ele dei, e dai àquele que tem 10 ao que tem mais. Porém responderam: Senhor, aquele ali já tem 10, para que dar mais a desse para ele também? Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lembre-se que a ilustração é sobre dinheiro, é que é o objeto da ilustração. Mas o dinheiro não entra aqui como um objeto de culto nem de hipervalorização. Por que eu lhe digo isso? Porque se o dinheiro fosse um objeto de hipervalorização e de significação e validação do seu possuidor,
quando Zaqueu se levantou no mesmo ambiente, é o ambiente da casa de Zaqueu, e dizendo: Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus não teria dito: hoje houve salvação nesta casa. Sabe por que ele disse? Porque multiplicar não é ganhar muito dinheiro, multiplicar é ser generoso com o que se tem, servindo a vida. Esse é o que está negociando as riquezas de Deus na existência. Quanto, porém, a esses meus inimigos locais, o homem nobre disse, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e eles serão executados exatamente na minha presença. E tendo dito isto, prosseguia Jesus subindo na direção de Jerusalém. Esta foi para nós mais uma leitura do Novo Testamento de carreirinha. VMVTV, o canal é você.